Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso Séries Cast, um episódio especial hoje para quem ama imagens, memórias, a arte eternizada dos momentos. Nós vamos falar sobre a paixão pela fotografia e também pelos vídeos. E essa paixão, inclusive, que tem o poder de congelar o tempo, contar histórias e, inclusive, despertar diversas emoções. Para entender melhor essa arte, a evolução, os bastidores de quem vive essa paixão, quem vive isso todos os dias, hoje no nosso Séries Cast recebemos um convidado muito especial, Adavilson Rômulo Kronbauer, ele que é sócio proprietário da Shox Foto e Vídeo. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória, a história da empresa, os desafios e inovações da fotografia ao longo dos anos. O pessoal que está nos acompanhando, né, pode ver aqui na mesa que a gente vai ter muito assunto para conversar e, claro, um pouquinho da história pessoal, conhecer um pouco mais sobre essa paixão por registrar momentos e por transformar esse amor em profissão, comigo, Daiane Gissen e Thalita Tranepol. E claro, antes de mais nada, vamos cumprimentar o nosso convidado desse episódio. Ada, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do nosso Séries Cast. Olá, Thalita, Dai. Eu me sinto honrado em estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho da nossa história, história da Shox, história da fotografia em si, né, do vídeo, que é uma paixão muito antiga minha. Dediquei minha vida fazendo isso, então estou muito feliz em estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho dessa história. Com certeza. E para a gente começar, a gente quer fazer uma pergunta que por vezes vai ser diferente da que o pessoal que está nos acompanhando em casa teria de interpretação. Quem que é o Adavilson pelo Adavilson? Ai, que pergunta difícil. Já começa assim, Já começa de sola. Quem é o Adavilson? O Adavilson é um cara apaixonado, entusiasta, um cara inquieto, um cara inconformado, assim, com as coisas. É um cara que buscou sempre, desde o início, assim, fazer o seu melhor. Desde que eu comecei, então, na Shox, muito antes, assim, quando eu trabalhava com outras coisas. Então, sempre foi um cara muito inconformado, eu acho que essa é a palavra certa. Um cara que nunca aceitou um não, assim, um cara que sempre buscou, assim, fazer o melhor e tentar ser o melhor também, né, dentro do que a gente faz. Então, acho que basicamente esse é o Adam, um cara bastante ansioso, assim, que quer as coisas tudo pra ontem, que as coisas aconteçam, um cara que dorme pouco. Então, acho que esse é o Adam. Bom, a gente vai falar bastante sobre a história da Shox, né, que é essa paixão que já perdura há 3 décadas na tua vida, Ada. Mas agora você se apresentando, comentou um pouquinho sobre a vida anterior à Shox. O que você fazia antes de descobrir essa paixão pela fotografia e pelos vídeos? Bom, eu comecei então muito cedo na Shox, né? Eu comecei com 14 anos na Shox, então a minha história basicamente assim, de trabalho e vida é na Shox, né? Mas o que eu fazia antes, né? Então, a minha origem assim, vem de uma família bastante humilde, bastante pobre, a gente cresceu ali na Vila Industrial. Sempre falo assim, a gente fala quando a pessoa teve uma origem humilde, passou fome, essas coisas. Graças a Deus, nunca passei fome, nunca precisei nada, mas a gente só tinha o básico, né? Sim. Morei basicamente bastante tempo com meus avós, meus pais se separaram desde que eu era muito cedo, então, tipo assim, sempre foi assim, extremamente necessário que se tinha, né? E dentro dessa jornada, assim, eu me lembro que eu entreguei muito panfleto, jornal, entregava bastante, quando tinha época de política, então entregava aquele santinho de política, então eu fazia muito disso. Cheguei a aventurar uma vez, um amigo meu teve uma ideia genial, né, de trabalhar, antigamente não tinha a agricultura de precisão que tem hoje, né, tipo, ainda se capinava nas fazendas, eu fui também uma semana capinar numa fazenda ali em Bom Sucesso, e a gente ia com o cara, voltava de dia, então nas férias eu fazia isso. Mas assim que a minha avó descobriu que eu estava fazendo isso aí, já não deu mais certo, não deu mais certo, não quis mais fazer, e realmente ainda bem, né, porque era uma coisa meio judiada e ganhava bem uns pilinhos só. E também trabalhei de garçom, trabalhei um mês no Retorna de garçom. Ali eu percebi que com a minha ansiedade, com as coisas, não era pra mim. Eu estudava no Solano de manhã cedo, trabalhava, então eu saía do Solano do meio-dia e ia pro Retorna. Servia almoço, eles era muito forte, servia até 2, 3 horas da tarde. Aí 3 horas da tarde eu saía do Retorna, ia pra casa, voltava 7 horas, 6h30, 7 horas pro Retorna e ficava até o último cara tá lá tomando o último copo de cerveja, tava lá fechando. Sim. Então eu percebi que aquilo ali realmente não era pra mim, então que eu queria buscar uma coisa nova. E aí que surgiu a oportunidade da Shox? Da Shox, e a oportunidade da Shox, assim, veio muito assim com uma coisa que eu gostava muito, que era uma paixão minha, assim, que era a fotografia. Na época, então, até foi bem engraçado, quando eu fui falar com a Liz ali na Casa da Cultura,
sei se é assim que chama ainda hoje, acho que é a Casa da Cultura, né? Eles estão reestruturando e tal, a gente olhando algumas coisas, umas fotos antigas e tal, conversando com ela, daí eu falei, nossa, olha essa máquina antiga, parece a minha que eu comecei, né? Falei pra ela. Ela falou, nossa, as máquinas acho que foram doação da Shox pra casa. Então... Eu falei assim, cara, era muito semelhante a minha, talvez até seja aquela ali. Então eu fotografava bastante, só como tipo assim, não tinha a condição financeira de estar revelando, né? Porque antigamente era bem mais caro que hoje uma revelação, né? Tu tinha que revelar um filme de 24, 36, 12 poses, que era o que tinha. Então eu não revelava muito, mas todas as fotos que eu fazia eram bem legais, já tinha esse contexto assim de fotos. E como que era lidar com essa tua ansiedade em ter que fazer 24 fotos e aí esperar o processo depois, nossa, era custoso, por isso que assim, eu juntava a graninha e já queria revelar. E eu revelava sempre na Shox, né? Quando a Shox começou, então foi quando eu tinha, eu sempre revelava a Shox, né? Na Shox. Então tu começou a fotografar só pro pessoal que tá em casa entender antes mesmo de trabalhar na Shox, já tinha paixão pela fotografia? Eu já tinha paixão. Foi dessa paixão que eu já tinha, dessas fotos legais, que surgiu o convite do Choco e me convidava para trabalhar com ele. O Choco recém estava conversando, né? Eu sou, tipo assim, no livro de registros até hoje, eu sou o primeiro funcionário, assim, registrado no livro de registros da Shox, né? Porque a Shox existia 1 ano e pouquinho quando eu comecei. Então eu fiz 30, a Shox agora em abril, 1º de abril, faz 32 anos. E eu já faço 31 anos e meio, mais ou menos, que eu tô na Shox, né? Então veio o convite do Choco. Porém, assim, eu não gostava muito por mais que eu revelava lá, eu não gostava, assim, muito daquele ambiente da Shox. Existia uma gravação de DVD, daí, vamos dizer assim, eu sempre fui muito pobre, às vezes também não tinha aquela roupa mais legal de vestir, lá sempre tava, vamos dizer assim, as pessoas mais ricas da cidade, gravando seus CDs, DVDs, então, tipo... Até porque a realidade era diferente, né? Como tu falou, Ada, pra ti fazer, imprimir uma foto, revelar uma foto, fazer uma filmagem, era um patamar muito mais alto que hoje é. Exatamente, era, tipo assim, era um custo bem alto, então, tipo assim, era o ambiente que tinha lá, a gente gravava fitas, cassete, na época lá na Shox, eu lembro, né? Tinha os DVD, a gente gravava fita cassete. E aí, tipo assim, no ambiente, tipo assim, cara, não é que eu não gostava, assim, mas me sentia um pouco assim, tipo, diferente do meu mundo, né? Então, daí o Choco me convidou pra trabalhar. Um dia eu fui lá revelar, ele viu umas fotos legais e me convidou pra trabalhar. E eu falei, não, por mais que eu tava procurando emprego, já tinha largado o currículo. Você tem um cara, assim, que eu não lembro o nome dele, mas ele sempre me encontrava, assim, me incomodava, né? Diz que eu e mais um amigo meu, né, fomos lá na Jean levar currículo. E daí a Jean tinha um balcão bem alto, assim, que era aqueles balcão de portinha, assim, que nós nem alcançávamos, assim, tinha uns outros, nem alcançava por cima, e nós já tava largando currículo. E com 14 anos, né? E é isso, foi antes. E daí, nessa época, daí o Choco pegou e... O Choco me convidou, então eu falei, não, acho que não e tal, e falei pra ele que não, né, e o Choco sempre também persistente, né, também não conquistou as coisas à toa, né, pegou e falou com a minha mãe, falou, eu tenho uma vaga pro Ada, será que ele não quer? Da minha mãe falou, não, ele quer. Ele quer, sim, mas ele quer. E aí, então, a partir disso, foi em novembro que eu comecei lá, então, sei lá, foi uma dedicação, sabe, sempre gostei muito daquilo, então foi... E dessa paixão pela fotografia, quando tu começou, o que tu gostava de fotografar? Qual que era o teu estilo de fotografia? No início, assim, vamos dizer assim, no início da história mesmo com a Shox, assim, tipo assim, eu não chegava perto de uma máquina fotográfica, né? Eu tinha fotografia, tinha gostado daquilo ali, mas era uma máquina que a minha máquina, por mais que era uma máquina simples, e a fotografia era muito difícil de ser feita antigamente. Não que hoje ela seja mais fácil, assim, mas ela ficou infinitas vezes mais fácil hoje. Tu pega uma foto, tu olha ali na máquina, por mais que seja uma máquina profissional, tu olha, tá te mostrando, tu mexe pra cá, mexe pra lá, tu conseguiu deixar ela de uma forma que tá legal, e é aquilo ali que vai sair. Antigamente a fotografia tu ia ver 2 dias depois quando revelasse o filme, então tu tinha que ter certeza quanto à velocidade, abertura, tudo que tu tava fazendo era uma coisa muito... Então no início assim eu fazia cobrança, atendia ali, gravava fita, vendia DVD. Contínuo assim, atendendo de balcão, isso era o que eu fazia, né? E o Choco sempre foi uma pessoa assim meio resistente no ensinar as pessoas, né? E, tipo assim, ele era um pouquinho resistente, acho que ele tinha sempre teve um certo receio, tipo assim, as pessoas vão sair, vão virar concorrente e tal, então o Choco sempre foi um cara meio resistente nesse aspecto. E aí um dia, eu me lembro assim que eu já tinha mais ou menos pegado, sempre fui muito curioso, eu me lembro que uma vez tinha vindo uma senhorinha para tirar foto de uma criança, uma senhorinha lá de Santo Antônio. Então, imagina assim, ela vinha a pé, já tinha voltado umas 2 vezes lá e o Choco não tava, era só o Choco que fazia, a gente não trabalhava com horário marcado, então chegava e fazia. E aí a senhorinha chegou lá e eu falei, eu vou fazer as fotos dessa criança. Da 3ª vez eu vou fazer, nem que ele brigue comigo depois, nem que não dê certo. Botei a criança sentada, me lembro que tinha uns fundos de Mickey que usava, assim, uns fundinhos de Mickey atrás. Ajeitei, botei a criança lá e grudei as fotos. O Choco voltou, ficou muito indignado. Passei 2 dias esperando vir aquela revelação lá, pra ver se dava certo. Pra ver se dava certo. Nenhuma luz estourada. Em resumo, assim, né, em vez de tipo assim, uma foto que em vez de eu fazer ela na vertical, assim, de pertinho, assim, eu fiz na horizontal pra não ter erro.
Aí a gente teve que fazer uma foto bem maior na época, cortar no meio pra dar certo, mas ela tava focadinha, bem quadradinha, então deu certo, assim, deu. No fim das contas, o tiro não saiu pela culatra, deu certo, deu mas certo. a sorte, né? E a partir daí eu comecei, e era sempre eu e o Choco, né, pra tudo, eu comecei muito em evento, casamento, então se casava muito antigamente, né? Exato, no início da Shox, ela trabalhava bastante com eventos, porque hoje a gente percebe mais a atuação de vocês, parece que vocês estão em todos os ambientes, em todos os momentos, a Shox está registrando e eternizando essas histórias. Mas no início, era realmente o ponto principal da Shox ter cobertura de eventos, ou era mais fotos de criança, fotos de... Enfim, de perfil, books, porque eu me lembro muito dos books, né? Algum book eu fiz também já com a Shox, né? Antigamente era muito mais evento social, né? O que a gente fazia, assim, vamos dizer, o carro-chefe da Shox hoje, que mudou muito, assim, hoje, né? Até porque eu busquei muito isso, né? Depois eu conto como é que foi essa virada de chave da Shox. Mas a gente vivia muito do evento social, né? E, no modo geral, assim, o evento social, assim, hoje ele caiu muito em quantidade, né? Caiu muito em quantidades, então, e muitas pessoas, assim, hoje com celulares muito bons estão fazendo fotos, então, às vezes, abrindo mão, assim, daquilo antigamente, não, tipo, todo evento era um batizadinho simples, a pessoa ia chamava alguém pra fazer foto, porque não tinha outra forma de registrar, né, então, hoje, cara, é uma coisa mais simples, bate com o celular, então, assim, caiu muito essa demanda, o próprio casamento, assim, antigamente, tipo assim, o pessoal, morava no interior, casava lá, casava aqui, casava lá. Hoje em dia, tipo assim, essa demanda realmente diminuiu muito, né, sobre... A gente ainda faz bastante, porque a gente tá tendo uma região muito grande, né, a gente vai para outros estados e tal, então a gente sempre tem trabalho, mas realmente diminuiu bastante essa parte do social, e na época, tipo assim, basicamente era social, e lá a gente fazia eventos também, quando tinha alguma coisa, eventos assim, mas era mais social do que o corporativo. Bom, e pra ti, Ada, a fotografia, o vídeo, qual que é o real significado, qual que é o objetivo de uma pessoa ao fotografar ou ter essa fotografia guardada? Assim, parece que a gente tá papo de vendedor, né? Tipo agora, né? Mas assim, eu enxergo isso assim como uma recordação, né? Que tu tava falando, olhando umas fotos com a Lise, né? Ontem lá. Cara, é tão legal, assim, tu pegar e olhar, assim, pra aquela tua história, assim, de como veio, né? Por exemplo, meu bisavô, Kronbauer, veio da Alemanha, né? Cara, minha avó tinha as fotos dele, assim, lá de quando ele tinha tafona de cor, sabe? As coisas com junto de boi pra fazer as coisas, sabe? Como é legal tu eternizar esses momentos e essas coisas. Então, eu acho que, assim, a fotografia, ela é temporal, sabe? Ela te traz, assim, ela te reverte as coisas. Teve um vídeo, assim, a gente sempre era muito pobre. E eu me lembro, assim, até hoje, assim, quando tipo assim, às vezes eu vendia vídeos de casamento, assim, de eventos, assim, e, tipo assim, eu sempre gostei muito mais da fotografia, assim, pra evento social do que da filmagem, assim, né? Tipo assim, uma coisa que eu sempre gostei mais. Mas por quê? Porque às vezes a filmagem, assim, ela era mais longa, mais cansativa, assim, não tinha esse formato que a gente conseguiu transformar hoje, assim, num troço mais gostoso, mais legal, com um clipezinho, sabe? Aquela coisa que tu assiste e quer olhar de novo. Antigamente, aquelas formaturas, uma formatura tinha 2 horas de vídeo, né? Sim. Então não era tão legal. E aí um dia eu peguei, assim, alguém filmou a minha avó. Alguém, tipo assim, foi lá em casa e filmou a minha avó, com as fitas cassete grandona e tal. E um dia olhando umas fitas aquelas lá, revisando, tipo assim, muito tempo depois que a avó tinha falecido e tal. E tinha aquela fita lá, acho que algum parente foi lá, que tinha filmadora, filmou e gravou e entregou pra nós. E eu não lembrava, não sabia. Então, meu Deus, ter aquela emoção, assim, de escutar a voz dela, da forma como ela falava. Sabe, a minha avó, tipo assim, era alemã, atravessado, falava tudo errado, né, o errado, né, Sim. Falava, então, tipo assim, trocava o P pelo B, assim, sabe, nossa, escutar ela falando daquele jeito, escutando a voz dela, assim, o cara me trouxe, assim, tipo assim, que ela tava ali na minha frente, né, então, tipo, meu Deus, sabe, esse tipo de coisa, assim, que te traz, assim, essa memória, essa coisa, então, tipo assim, falar de foto e vídeo pra mim, tipo assim, é tu olhar, assim, pra tua memória, pro teu passado, pra quem tu era, onde é que tu poder veio. Reviver. Poder reviver, tu revive aquilo, sabe? Uma coisa que me marcou muito forte foi nas enchentes, não foi nessas enchentes, foi na última, foi nas outras enchentes, assim, uma senhorinha, assim, cara, não tinha nada, se filmaram ela, assim, ela perdeu tudo, mas ela não tinha nada já. Sim. Coitada, ela já não tinha nada, mas ela conseguiu perder tudo do nada que ela tinha. E na reportagem, assim, a pessoa, assim, o entrevistador da RBS falando pra ela, assim, minha senhora e tal, qual que é o teu sentimento, assim, de perder todas as tuas coisas, sabe, todas as coisas, ela falava, olha, filho, tipo, de todas as coisas que eu perdi, o que eu mais sinto falta é minhas fotos. Cara, sabe, Ada, que isso não é mentira, porque eu vivenciei uma experiência similar quando eu e a Nicole fomos pra Mussum e Roca Salles, e nós fomos limpar uma casa de uma senhora que também tinha perdido tudo. E a gente perguntou pra ela, assim,
que ela estava sentindo nesse momento, né? Porque as pessoas que estavam vivendo aquilo, elas estavam incrédulas, elas não tinham caído ainda na realidade de que elas tinham perdido tudo, elas ainda estavam vivendo o êxtase do momento de aconteceu. E ela falou assim, mas o que mais me dói é que eu perdi todo o registro da minha família. E ela mostrou pra nós, e daí tu se emociona. A única coisa que sobrou foi essa foto da minha mãe. Senão não tem nem como mostrar como minha mãe era. Então, assim, a foto, ela tem essa possibilidade realmente de tu não só eternizar as pessoas, mas de reviver os momentos que tu teve com aquelas pessoas. E quem perdeu alguém que ama, sabe que isso não tem preço, né? Nada tem valor. Então, hoje eu não vejo como uma possibilidade o celular poder captar essas... Porque o celular, parece que tu vai botando sempre mais coisa lá dentro, mas não é que nem, por exemplo, fazer um álbum daquele momento, tu registrar. Eu me recordo muito de uma rotina que eu tinha com a avó, que era sentar no colo dela e ver os álbuns antigos. Quantas vezes tu vê isso hoje em dia, né? Parece que as pessoas elas estão perdendo as suas características e a sua história. Porque a foto é história. É um momento de reviver a história da família, né? Eu lembro de sentar com os meus avós em volta da mesa e eles me contar, esse aqui é fulano de tal, que veio de tal lugar. E isso, se tu não tem uma fotografia, tu não tem como contar essa história, né? Nossa, Então, tipo assim, pra mim falar de fotografia, assim, é tipo... Cara, é dizer, assim, de realmente do que eu acredito em relação à fotografia. Por mais que a Shox, assim, encaminhou hoje, assim, pra coisas, muito mais coisas além da fotografia e do vídeo, né? Mas falar de fotografia e vídeo, assim, que é a nossa essência, que é a nossa história, né? Tudo começou, assim, pra mim tipo, é o que tem, sabe? É, tipo, tu reviver aquelas coisas. A gente vê, assim, outras, por empresas, por coisas, sabe? Tipo... Por exemplo, assim, a gente faz muita coisa com a Star, né? Que é uma empresa próxima da gente aqui. Tipo, cada vez que eu vejo aquela foto do Seu Chico, eu lembro de quando ela foi tirada, sabe? E ela tá eternizada em tudo que é canto. Olha, ela tem uma foto do Seu Chico. E alguém fez aquela foto, sabe? E tipo assim, eu lembro do dia que ela aconteceu, entende? Então, tipo... E é uma coisa legal, que tu vai no lugar, hoje eu tava lá na própria sala lá do Seu Gilson, lá, tipo, um monte de fotos, naquele acervo histórico que ele fez lá. Tipo, cara, que legal... Tipo, eu participei de quase todas. 99,9%. Tipo, de quase todas, assim, eu participei, fotos que a gente fez e estão lá eternizadas. Então, tipo assim, cara, esse dia eu tava na farmácia São João ali, olhando pra cima, assim, da coisa e tá. Cara, tinha uma série de fotos ali, muitas das fotos, assim, foram fotos nossas. Então, tipo, é legal, assim, tu ver, assim, como essa eternidade, tipo assim, como esse valor, assim, perpetua no tempo da fotografia. E o que tu falou do celular, assim, hoje, assim, é uma memória que tá sendo muito curta, né? Tipo assim, hoje... Momentânea, né? Momentânea, assim, a gente pega, assim, nas fotos, assim, muitas fotos é mandada, aquelas fotos que vê uma vez, já são únicas, né? Então, os próprios programas, assim, que estão... de apps que fazem isso, né? Então a gente acaba, às vezes, perdendo um pouquinho dessa memória, né? Às vezes perde o celular, tá com... O meu celular tem 40 mil fotos dentro. Perdeu, tipo, acho que hoje eu tenho backup, sabe? Mas eu sou uma pessoa organizada e tenho... Mas tem gente que perde tem gente que perde tudo, sabe? Muitas pessoas... Uma vez chegou um cara lá no Shox, há um tempo atrás, uma história bem legal, assim, eu conto às vezes pessoas para dar esse valor, assim. E não é que eu quero vender fotografia, que a pessoa vai vender e revelar as fotografias, mas, tipo assim, como é importante tu guardar, né? O cara tinha uma câmera digital, então faz um bom tempo, né? E, cara, ele perdeu tudo que ele tinha dentro. A gente tem programas que conseguem recuperar. Então, eu consegui recuperar todas as fotos dele, eu consegui recuperar, graças a Deus. Ele não tinha usado mais a câmera, então deu pra recuperar. Mas ele tinha, assim, um negocinho lá de gravidez da mulher dele, né? Vamos dar um exemplo, se ele tinha, não sei como é que chama lá, mas é o teste de gravidez, né? Sim. Então ele tinha foto daquilo lá, ele tinha fotos da mulher grávida, assim, um monte de coisa, ele tinha chá de fralda da mulher, ele tinha o nascimento da criança, ele tinha o primeiro aninho da criança. Meu Deus. Ele tinha perdido tudo isso. Então, Tava tipo assim, tudo ali. ele tinha um leque de 2 anos assim, de coisas muito importantes da vida do primeiro Que filho ficaria dele, uma lacuna. que ele tinha perdido, né? Então, tipo assim, como isso é importante, assim, ter E tu ter essa recordação, né? Não perder isso. Eu acho que tu pode sim utilizar as possibilidades da modernidade, mas também buscar eternizar. E tanto que o lema da Shox hoje, né? É eternizar a história, eternizar momentos. E eu acho que isso é o real significado de uma fotografia, de uma filmagem. E pra ti, Ada, qual que é o elemento mais importante para conseguir captar uma foto que seja marcante, uma imagem de filmagem que chame a atenção? Qual que é o elemento que é crucial, assim, que tu não pode descartar? É a luz, enfim, é o momento da emoção? O que não pode faltar para uma foto de qualidade da Shox hoje? Sabe que hoje Conta o teu segredo. A cereja do bolo. Tu sabe que a gente trabalha hoje sempre com equipamento, tudo que tem de melhor, assim, de equipamento, eu sempre tô, uma coisa constante, eu visto em o que tem de melhor de equipamento, então isso ajuda bastante, né?
a ter essa captação do melhor. Mas hoje sempre é uma soma de várias coisas. A gente, quando consegue produzir alguma coisa legal, a gente, tipo assim, vai tentar ter a melhor iluminação, vai tentar ter a melhor enquadramento, vai tentar fazer com que não apareça alguma coisa desejada no fundo, entende? Porque tudo contextualiza uma fotografia, né? Que nem agora eu tava falando pros guris, assim, tinha umas fotos bonitas, né? Que a gente fez recentemente a Expo Direto, né? Então hoje, 25ª Expo Direto, todas as Expo Direto, a gente conseguiu fazer todas as Expo Direto. E eu tenho certeza que a gente fez todas as Expo Direto, não porque a gente é daqui, da cidade, porque a gente sempre, tipo, evoluiu junto com o que precisava para se manter atualizado e poder fazer uma Expo Direto. E eu comentava com os guris, assim, tipo, tiraram umas fotos muito bonitas de uma pessoa, assim, eram retratos de uma pessoa, assim, que era muito bonita. E eu falei pra ele assim, cara, essa foto tá linda, tá muito bonita, mas o que ela tem a ver com a Expo Direto? Tipo assim, ele falou, não sei. Eu falei, pois é, a contextualização do negócio é muito importante, entende? Tu tá chorando por quê? Às vezes tu tá olhando pra alguma coisa, entende? Tu tá vendo alguma coisa, tu tá vendo uma pessoa, tu tá conversando com alguém, sabe? E aí esse time do momento eu acho que é muito importante, sabe? Eu sempre, é o elemento... É o elemento, assim, tu tá muito percebendo, assim, as coisas, assim. Tanto que, tipo, quando a gente faz casamento, coisa, assim, antigamente a gente fazia muito casamento, assim, tipo... E às vezes, várias vezes com o mesmo padre. Cara, eu sabia exatamente o que ele falava, eu prestava muita atenção, assim, no que ele tava falando. Tipo, meio que decorava. Eu sempre falava, assim, que eu podia fazer a cerimônia se precisasse, faltasse o padre. Mas para saber os momentos certos que ele faria com que desse uma emoção, que ele faria que acontecesse alguma coisa, então tá acompanhando isso aí. Conseguir antecipar o momento da emoção. Exatamente. E isso é muito difícil, né? Não, é muito difícil. Às vezes tu tá vendo que a coisa está acontecendo, se posicionar no mesmo lugar, e essa percepção. Eu acho que, tipo assim, a percepção da fotografia, editando vídeo, assim, principalmente para eventos sociais, assim, para alguma coisa que tu tá contextualizando é muito importante, sabe? Nossa, a gente já fez fotos, assim, tão legais, assim, que eternizaram, mas, tipo assim, uma pessoa às vezes, tipo assim, numa formatura, o pai tá falando pra formanda, a formanda tá olhando, assim, com aquele emocionando, mas tu tá vendo que tem um direcionamento do pai, assim, ela tá percebendo que o pai, ela tá olhando, assim, com os olhos, assim, cheios de lágrimas pro pai, ou chorando, sabe? Tu consegue contextualizar. Isso, pra mim, assim, é o que deixa a foto mais legal, mais divertida, assim. Eu adoro muito foto de festa, sabe? Porque na foto, assim, às vezes, quando tá vendo aquela foto posada, aquela foto mais... vamos dizer assim, tradicional e mais forçado, aquele sorriso forçado, e quando tu tá na festa, assim, a pessoa se solta, ela dá risada, ela mesma, espontânea, ela mesma. Então eu gosto muito dessas fotos informais também. E eu acho que isso, a pessoa que vai receber, né, o trabalho que vocês fizeram, ela vai saber exatamente por que ela tava chorando naquele momento, Sim, porque ela tava sorrindo. Exatamente. E é aí que ela vai reviver a história. É através da sensação que a fotografia vai entregar para ela, dessa captação, que vai fazer com que ela sinta como se ela estivesse revivendo de novo, né? E isso a foto faz tão bem quanto a filmagem, né? Parece que não é, mas eu me recordo muito, porque todas as vezes que a gente fez algum evento da minha vida, a gente sempre fez a foto e a filmagem. Assim, claro que é diferente, mas tu chegar em casa... Esses dias eu tava recordando com a Kendra, falou, tava na tua festa de 15 anos. Eu falei assim, não tava. Ela falou, eu tava assim. Eu falei assim, mas eu vou pegar meu álbum. Fui lá, peguei, sempre tá guardadinho, daí vocês sempre entregam, né, pra permanecer perfeito. Imagina quantos anos atrás, mais de 10, não vou falar muito mais. 18 mais. Faz uns 5, 6 anos. Exatamente. Aí. E aí eu fui abrir lá e comecei e eu sabia o que tinha acontecido, qual tinha sido a fala. Então, realmente, a fotografia, ela tem esse poder de e a emoção, reviver, ela volta junto, volta junto. Imagina quantos anos depois tu reviver tudo aquilo que tu já sentiu uma vez. Além disso, Ada, a primeira foto, assim, que tu tirou como profissional... E como já com a possibilidade, permitido pelo Choco. Tu lembra qual que foi? A primeira fotografia, assim, e qual foi a sensação que ela te fez sentir? Thalita, eu vou te ser sincero que eu não vou lembrar, assim, porque quando a gente começa, eu comecei junto com o Choco, assim, né, nos eventos social, né, e aí eu comecei, mas era muito difícil de fazer a fotografia na época, né, a gente usava máquinas analógicas, né, que tu tinha que fazer foco. Eu vou contextualizar aqui, né? Nós andávamos com uma bolsinha. Inclusive aqui, ó. Trouxe uns negocinhos pra vocês olharem. Nós andávamos com uma máquina, tipo assim, era muito semelhante a essa aqui já é um pouquinho mais moderna. Enroscou. Mas era uma máquina que tu tinha que fazer o foco aqui. E esse foco, assim, ele era dividido, assim, dentro de uma janelinha, uma rodelinha, que era como se fosse uma lua, né? E ela saía do foco, tipo assim, se ela tivesse o redondinho totalmente completo, ele tava focado. Quando ela saía do lado, tipo assim, tava como se fosse metade da laranja de um lado, metade do outro lado, ela tava desfocada. Então tinha que ir girando aqui até tu acertar. Aí tu tinha que regular tudo que precisava
tu tinha que mirar no olho e nós tínhamos uma bolsinha aqui pendurada, que era um flash frata, que tu tinha que levantar aqui e fazer a fotografia aqui. Então tu fazia esse processo aqui o tempo inteiro. Sem contar foto. que tu tem que estar antecipando o momento, né? Porque Então, não, assim, a era- ansiedade, ela te contribuiu nesse contexto, Adam. Sim. Então, tipo, era uma coisa assim que realmente era bem difícil, né, de fazer. Então eu comecei assim, nos eventos, eu ajudava assim o show, ia com ele nos eventos e comecei a fotografar assim, nesses eventos, assim, devagarinho ia fazendo, assim, até entender. E comecei a fazer a segunda câmera depois, quando a gente tinha esse aspecto, mas como todas as fotos fotografadas eram reveladas e entregues, então, tipo, antigamente nós pegávamos um casamento grande, assim, que tinha muitos convidados, muitas coisas, a gente batia 360 fotos, eram 10 rolos de 36 poses, né? Hoje, num casamento, se o casamento for muito, mas muito pequeno, não acontecer nada, os noivos não só ficarem sentados, a gente bate 2.000 fotos. Então, assim, tipo, a quantidade, assim, de hoje, e obviamente, quanto maior a quantidade, mais a tua assertividade também, mais tu consegue registrar aquele momento, assim, né, especial. Então, antigamente, assim, se eu vou te falar, assim, qual que foi o primeiro, assim, que eu fiz, assim, eu não vou te falar, não vou saber lembrar, assim, quando eu precisava, assim. Qual foi a foto que tu olhou e tu disse, essa foto aqui me faz fotógrafo? A partir desse momento, assim, que ela realmente marcou, aquele fotão, assim, todo fotógrafo se orgulha. Tu sabe, assim, que eu acho que umas fotos que eu me lembro, assim, foi de uma das primeiras Expo Direto ali que a gente fez, que daí eu fiz uma foto, assim, foi uma foto bem legal, assim, eu me lembro que eu tomei uma mijada, subi numa caminhonete que tava no estacionamento do outro lado, eu era meio... eu subi na Corajoso, caminhonete, fotógrafo que não vai tirei a atrás da foto, foto. e tirei a foto, assim, então pegou um corredor, assim, com as pessoas olhando, que a gente fazia público. E daí no próximo ano, daí da Expo Direto fez aquela fotona, assim, usou pra tudo com as coisas, assim, e fez um quadro bem grandão, assim, daquela foto, assim, uma foto bem, bem legal, assim. Então, tipo assim, é uma das fotos, assim, que eu me lembro, assim, até hoje, assim, que eu, nossa, que bacana, Fui eu assim, que fiz. que fui eu que fiz. Por mais, assim, que eu tenho um lema muito, muito forte na Shox hoje, como a gente é uma equipe muito grande e bastante pessoas, eu tento levar sempre na Shox, assim, um lema, assim, que eu já tinha muito antes do Choco sair da Shox, né, e depois, principalmente, eu bati muito, fiz um quadro, botei na parede lá, que a Shox nunca foi apenas uma pessoa, que é a soma de nossa qualidade que nos diferencia. Então esse é o lema, assim, que eu levo muito, assim, no pé, sabe? Às vezes, tipo assim, cara, eu procuro nunca falar, tipo assim, aquela foto é a foto minha, ou aquela foto é a foto de outra pessoa, sabe? Por quê? Porque a gente consiga sempre entender que é no coletivo que a gente é mais forte. E é verdade, né? E é Porque verdade. para captar todos os Exatamente. momentos não é só um profissional. Não é só o Ada, não é só o Jean, não é só a Cris, não é só... E é legal porque, na verdade, com vários profissionais, cada um tem o seu estilo, né? Então, num produto, assim, que tu vai estar entregando, seja um álbum de casamento, de formatura, tu vai ter vários elementos com a característica de cada fotógrafo, cada filmador. E isso faz o contexto ser completo, realmente. Sim, ele fica bem legal, assim, e também te dá aquela segurança. Eu sempre falo assim, dá segurança pra quem tá contratando, né? Porque a gente é uma equipe grande e Hoje, Ada. 16 pessoas na equipe toda. Então é uma turma. Claro que para o evento, por exemplo, como quando Expo Direto, que são 5 dias, vocês fazem a contratação de filas. Hoje nós Expo Direto estava com 25 pessoas, né? Então eu trago pessoas, tinha duas pessoas de Porto Alegre que estavam ajudando nós, né? Tinha pessoal de Passo Fundo que eu contrato, que já são assim... Toda Expo Direto. Que já são pessoas, assim, que eu já venho contratando há mais vezes. Então, tipo assim, já são pessoas que já trabalham comigo, assim, porque a gente tem uma demanda muito grande. Então, eu não consigo também dar conta com as pessoas que eu tenho. Porque não para também aqui, né? Exatamente, a gente faz muitas coisas. Então, tipo, hoje nós estávamos com 25 pessoas nesse Expo Direto fazendo a cobertura total da feira, né? Então, toda a parte de fotos e vídeo que é Expo Direto, feito pela Expo Direto Divulgação, é material que a gente faz, né? E produz. Lógico, tem outras empresas também que estão lá fazendo, né? Mas a gente faz, então... Mas a oficial é da Shox Só TV. Exatamente. Daí é uma galera. Bom, e falando justamente sobre todas essas histórias que são eternizadas pela Shox, né? Imagino que tenham muitas em que não tem como quem está ali cobrindo não se emocionar junto. Sim. Qual é a história? Conta uma pra nós, assim, que te emocionou e que realmente marcou a história. E eu vou fazer um plus, já aproveita e vai pensando numa engraçada também, porque com certeza deve ter alguma peripécia que aconteceu nas coberturas, porque a gente sabe por nós, né? E que a gente quer, mas tem que ser uma inédita, tá? Dá pra gente contar em primeira mão aqui no Seriescast. Sai, já tinha mandado, tipo assim, as coisas em mim pensando. Não, negativo, é tudo no... Porque na a hora. primeira que vem, geralmente ser é a que essa. mais marcou, né? Então a pessoa pensa muito. Sabe, assim, duas coisas que me marcavam bastante no passado, né? No passado bem remoto, né? A gente fazia muita foto pra... Essa não é uma história legal, assim, mas me marcava bastante. A gente fazia muita foto pra delegacia.
E, tipo assim, a única pessoa que tinha estômago pra fazer aquelas fotos lá da delegacia era eu, porque, tipo assim, tudo que acontecia, tipo, uma morte, um acidente e coisas, então, tipo, era a gente. Era tudo contratação de. Era todos nós fazíamos. Então, tipo assim, aconteceu um acidente ali, sei lá, no perimetral, o cara morreu e tal. Tipo assim, enquanto não liberasse, eu desse ok, que eu tirasse as fotos, fazer todas as coisas lá, eles não liberavam pra levar o corpo, fazer, porque às vezes a perícia não vinha. Então, tipo, a perícia feita mesmo era pela fotografia. Então, tipo assim, isso é uma coisa que me marcava bastante, assim, porque tinha várias coisas. Parece que não acontece tanto assim, né? Mas acontece bastante, né? E a gente sempre fazia. Então, eram cenas da fotografia que me marcavam bastante, assim, como pessoa, assim, porque, tipo, eu vivi um momento muito triste de pessoas. Eu me lembro uma vez um acidente ali em Carazinho com dois rapazes, então, que morreram. Depois a mãe deles veio lá, assim, chorando pra mim, queria ver as fotos, só que não tinha como mostrar as fotos pra ela. Eu falei pra ela que não, ela me abraçava, dizia, pelo amor de Deus, pra ver as fotos. Eu falei, não, tuas fotos estão lá na delegacia, se a delegacia quiser te mostrar as fotos, não, mas eu não vou, eu não quero, eu me lembro que eu falava isso pra senhora, eu quero que a senhora tenha na memória a lembrança dele como ele realmente era antes, não do jeito que ele tava lá, porque realmente, tipo assim, então são coisas assim que me marcavam bastante, assim, E digerir isso também, né, Ada, porque... Marcavam bastante, e, tipo, eu era o que tinha estômago pra fazer, por mais que eu não gostava, mas eu, tipo, encarava, sabe, eu vou lá, vou fazer. E esse período de fazer esse tipo de fotografia perdurou por bastante tempo, porque na verdade eu não sabia que isso era contratação... Bastante, porque antigamente a fotografia era muito difícil, né, tipo, muito difícil, não tinha câmeras boas, tipo, como tem hoje, não tinha essa qualidade. Celular, ou enfim, qualquer um faz, né? E aí, então, tipo, era uma coisa que era difícil fazer. E um troço tão importante desses ali, tu não podia, tipo era assim... quase fotografia pra perícia mesmo, era pra pericial. pra perícia, assim. Então, acompanhei até, depois com a delegacia, assim, até reconstruções de crimes que aconteceram na Mentoc, eu acompanhei com fotografia. É uma história inédita, isso acho que pouca gente sabe, não sabia dessa... Isso era uma coisa, assim, que me marcava bastante, assim, em relação assim, à fotografia, né? Quanto a eventos, assim, tipo, não me recordo, assim, algum que me emocionou muito, assim, né, mas assim, eu me lembro, assim, que a gente fotografava o nascimento de crianças, né, e isso é uma coisa que me emocionava bastante, sabe, tipo, que eu olhava, assim, os nenenzinhos nascendo, os pais, nossa, era emocionante. E depois ver a criança, né, Daí faz o nascimento, a foto de um aninho, e aí, assim, vai assim, mais o contexto, assim, tipo assim, o pessoal fala assim, nossa, mas tu vai ver aquele sangue, cara, pra mim sangue, coisa, não tava nem aí, não tem problema. Só de ver mas ver assim, o rostinho, que a criança saindo sorrindo, chorando, os pais ali chorando, aquela emoção do pai ver a mãe vendo pela primeira vez. Isso, né? É muito legal. Eu acho que quem tá em casa pode inclusive comentar no nosso canal no YouTube, o pessoal da região, duvido. E isso eu jogo até, faço um desafio, que alguma de faixa etária de 15 a 40 anos não tenha uma foto de criança com o estilo da Shox, né? Porque era característico, né? Ou tu botava aquelas plumas, né? Ou tu tinha um casaco de pele e sempre com a pose, assim, tu fazia uma... Eu tenho muito várias, formal, assim, né? Muito formal. E eu acho que muitas crianças, né? Que hoje talvez não tenham esse cotidiano, nós ia lá e fazia. Eram 15 fotos, 20 fotos, mas era tipo assim, tu fazia a cada aniversário. Registrar o crescimento da criança. E é incrível tu poder olhar depois, né? Eu acho que muita gente que tá acompanhando tem uma fotinho num álbum, né? Daqueles pequenininhos, que deve ter uma dessas fotos. Pelo menos uma das fotos tem. E umas coisas assim que eu me lembro assim, que eu achava assim, por mais assim, que eu achei muito engraçado, assim, de certa forma engraçado, mas trágico, cômico, engraçado, sei lá qual que seria a palavra certa. Mas eu fui fotografar uma vez um velório. Um velório? Tu pensa... Cômico. Cara, foi a pior sensação, tipo, a pior, assim, mas foi muito engraçado. Mas daí tu pegava o quê? Muito... Tu pegava as pessoas que estavam no ambiente? Faleceu então, não lembro se era um homem, mulher, não lembro quem que era. Mas faleceu essa pessoa e a maioria dos parentes deles moravam no Mato Grosso, em algum lugar. Então eu deixei lá, uma mulher, não, eu quero saber como é que foi o velório, como é que tava as flores, como é que tava... E aí a pessoa chegou lá e pediu pra nós pra contratar pra fazer isso. Eu falei, cara, a pessoa tá brincando, né? Não pode ser verdade isso aqui, né? E aí ela pegou, porque não tinha como, tipo, não tinha fazer um vídeo do velório, então eu queria mostrar às pessoas, né? E daí eu me lembro, tá, beleza, a pessoa, tá, vamos fazer então, tipo, eu me lembro assim, eu entrando foi aqui na igreja evangélica, então, tipo assim, eu entrando ali com a máquina, assim,
Sabe aquela sensação, assim, das pessoas ficavam me olhando, pensando assim, meu Deus do céu, onde esse cara veio querer ganhar dinheiro aqui? Acho que ele errou, morreu. Daí, e a pessoa que tipo, nos contratou acompanha, não, tira uma foto aqui, tira uma foto dali, agora faz uma foto bem de perto. Não. Da pessoa deitadinha lá no caixão, faz uma foto bem de perto. Só que daí, tipo, o caixão é alto, né? Come Sabe por como é que tu trás. vai fazer uma foto de perto? Fez uma coisa cômica e trágica ao mesmo tempo. E foi só uma vez? Graças a Deus. É que é Esse inusitado, segmento né? vocês não quiseram. Não, Esse deixa, né? Não deixa precisa quieto. incorporar. Bom, Ada, além disso, a gente sabe sempre da tua paixão pela fotografia e também da tua história com a Shox. Mas, assim, se hoje tu pudesse voltar no tempo, né? Como se você voltasse no tempo e você escolheria novamente viver tudo isso? Escolheria a fotografia para ser, né, a tua paixão da tua vida? Tu reviveria tudo que tu viveu já para chegar onde tu tá hoje? Tu faria essa escolha? Thalita, assim, a fotografia, a gente conversa bastante, né? A fotografia, hoje eu tenho 30 anos de Shox, né? Mais de 30 anos de Shox. E nesses 30 anos de Shox, assim, eu percebo que é uma dedicação de 30 anos mesmo. Porque a gente trabalha de domingo a domingo, né? Hoje a gente tá conseguindo organizar um pouquinho para estar fazendo, tipo, uma associação lá na Shox também, da parte dos eventos sociais também. Tô ficando um pouco de lado dos eventos sociais, até para mim não... Porque são 30 anos que tu trabalha segunda a segunda, né? Tipo, você chega no domingo, faz um evento, às vezes no sábado, que vai até 4, 5 horas da manhã e... Então, tipo, ao longo desse tempo, às vezes eu me perguntei várias vezes, tipo assim, o que eu deixei de fazer, quanto que eu deixei de viver, o quanto que eu deixei de aproveitar, sabe? Quantos amigos eu perdi. Porque, tipo, um amigo vai te convidando, vamos numa festa, vamos numa janta, vamos fazer isso, sabe? Que tu sempre vai negando, e depende, cara, quando me convida mais, né? Sempre tá trabalhando. Mas quando eu olho, assim, de onde é que eu saí, do que eu tive, do que eu tinha, do que eu tenho hoje, sabe? Com as pessoas que estão vivendo com nós através da Shox, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. Então, tipo, cara, eu poderia ter feito outras coisas. Eu tentei lá com 18 anos, eu fui pro quartel. Meu sonho, não era meu sonho, mas eu sempre gostei. E eu tentei fazer o NPOR. O NPOR era um núcleo para oficiais da reserva. Então, tipo, com 18 anos, todo mundo tem que se alistar. Mas se tu não quisesse, tipo, seguir soldado normal, essa carreira, tu pode fazer esse curso NPOR, que era um curso bem difícil na época. Era a primeira vez que eu encontrei outros ADAVIOS. Eles botaram todos os A, DDA na sala, assim, acho que tinha uns 7 ADAVIOS. Então, nunca tinha visto na vida, então eram milhares de pessoas fazendo essa prova e 40 e poucos passaram, e eu passei. Então, tipo, talvez não estaria aqui diferente, né? Talvez não aconteceria isso se eu tivesse continuado lá no quartel. Então, em 98 foi isso, daí foi o plano que entrou o Fernando Henrique Cardoso no governo do presidente do Brasil, e ele simplesmente corta de gastos, né? E ele cortou todos os gastos que tinha e cortou também o quartel. Então, eu acabei regressando de volta para o Metórico e seguindo do jeito que eu tô hoje. Eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Eu sempre fui muito cético em relação a isso, sabe? As coisas acontecem quando é pra acontecer. Então, se eu pegar e olhar pra trás da minha história, onde é que eu saí, a herança, a história da minha vida, da minha família, assim, o que eles tinham, o que eu consegui conquistar até hoje, eu só tenho que dizer assim, cara, eu acho que eu faria tudo de novo. Por tudo que eu conquistei, pelas pessoas que eu sabe, pelas memórias que eu deixei nas pessoas, sabe? Então, eu acho que realmente eu faria tudo de novo pelo que eu construí. Por mais que toda construção de alguma coisa, ela não é um caminho fácil, né? E eu acho que é importante frisar isso, né, Ada? Porque às vezes as pessoas que hoje enxergam o Ada, a Cris, né, a Shox do tamanho que ela tá, às vezes não tem noção da dimensão de todos os desafios que vocês já enfrentaram, de todos os momentos que vocês tiveram que ser mais resilientes do que o processo, do que a pandemia, do que o mercado, e que nada foi fácil, né? Quem às vezes olha de fora sempre acha que a grama do vizinho tá mais verde, mais bonita, mas não sabe o que ele tá adubando, o que ele tá cuidando, o que ele tá abdicando, né? E muitas coisas vocês também abdicaram, porque as pessoas, eu tenho certeza, assim como eu no início, eu quero que a Shox faça a cobertura, mas eu quero a Ada e a Cris. E aí, né? Hoje vocês conseguem fazer com que toda a equipe esteja falando como vocês. Exatamente. Vocês conseguiram construir isso, né, Ada? Mas não foi de um dia pra noite. Então, realmente, são 30 anos hoje, mas que provavelmente 25 quase foi vocês. Então, tipo, pra nós, assim, isso é uma coisa, assim, que construir essa equipe, acho que essa
o que a gente tem hoje, assim, de pessoas, assim, do nosso lado lá, pessoas qualificadas, pessoas com qualidade, isso daí eu acho que é a parte mais difícil de tu conseguir formar, pessoas que sejam comprometidas, pessoas que sejam dedicadas, que tenham amor a fazer aquilo lá também. Então, isso aí, a abdicação, assim, de tu fazer, tipo assim, quem não é só eu que abdico, né? Todas as pessoas que trabalham com nós, que trabalham com eventos, estão abdicando, né? Um dia até o Átila falou comigo numa festa, me lembro, tipo, mas sempre que eu te encontro numa festa, tá trabalhando. Eu falei, cara, tipo, é uma coisa meio, tipo assim, porque no modo geral, se eu tô fazendo um evento de outra pessoa, ou se é um amigo, um conhecido que também me convidaria, eu também tô trabalhando pra ele porque ele também gosta da qualidade que a gente faz e tá nos contratando, né? Então, tipo, tu acaba estando sempre... Tu é o convidado, mas também o convidado, tá e às vezes tu tá trabalhando igual, então pra entregar aquilo que... Como foi no casamento do Átila, da Nicole. Né? Então, a gente tá lá, não abro mão de estar lá fazendo também, porque eu sei da nossa qualidade como um todo, né? E a gente vai estar lá fazendo esse trabalho, trabalhando e mesmo coisa se divertindo. Isso eu acho bem legal também nas festas, porque tu tá lá trabalhando, tu consegue enxergar as coisas que acontecem nos bastidores. Ação também, né? E tu tem acesso a lugares que nem todo mundo tem, né? O fotógrafo geralmente chega nos bastidores para poder... Exatamente, então... é bem legal. Bom, e na transição, né, como tu já comentou aqui, começou com o Choco, né? E na época era a Chocs Foto e Vídeo, ela era conhecida como Foto Chocs, né? Depois que você assumiu como um dos sócios proprietários, junto com a Cris, vocês transformaram a marca para Chocs Foto e Vídeo. Como que foi, Ada, para vocês de tomarem essa decisão, né? No momento em que o Choco decidiu, então, vender a Chocs, vocês se colocarem, né, nesse desafio de assumir essa responsabilidade, por mais que tu estava acompanhando desde os teus, né, primórdios de idade, 14, 15 anos, assumir como dono da empresa, tu vai para um outro patamar. Como que foi para vocês esse processo de assumir esse desafio? O processo começou já bem lá, um pouco mais antes, né, disso, em 2011, quando a gente tinha sempre que a gente falou, sempre foi a Foto Chocs, né? Foto Chocs, e sempre foi o foco do próprio Choco, assim, era a parte de fotografia, né? Então o vídeo para nós era tipo um subproduto, né? Não era o produto principal. E eu sempre gostei do vídeo como da fotografia como um todo, e sempre achei que era um nicho de mercado muito grande, que tanto uma coisa quanto outra poderia dar certo. E em 2011, então, eu peguei e comprei a parte do Choco, da parte de vídeo da Chocs, eu já desmembrei em 2011. Aí na época, quando eu chamei um dos meu amigo lá, meu amigo de infância lá, que era o Juliano, vem ser meu sócio, que era um dos funcionários da coisa, então vem cá, vamos trabalhar junto, vem ser meu sócio, que eu vou comprar a parte do Choco da parte de vídeo. Então desde 2011 o Choco já não tinha mais participação na parte de vídeo, né? Então a gente já estava fazendo uma administração solo, então a gente começou a investir, tanto que a partir de 2011, 2012 a gente fez uma revolução na parte do vídeo da Chocs, né? Que equipamento e tudo. Equipamento, a forma de entrega, sabe? A gente fez um... Cara, uma virada de chave, literalmente. Uma virada de chave. 2012. Então, ali em 2016, então, foi quando o Choco saiu, né? A gente já tinha uma sociedade e o Choco na parte empresarial. Tudo que era feito de empresa e coisa era nosso, já era sócio do Choco. Então, o que eu comprei do Choco, assim, para deixar... Eu comprei a parte social, a parte de algumas coisas de equipamento, então, o ponto, a marca, Chocs, né, que já era dele. Por mais que as pessoas ainda falaram, tu vai botar agora a foto Ada, né? Eu falei, gente, tipo assim, a Chocs é uma marca que eu ajudei a construir. Por exemplo, a gente faz hoje para várias empresas, por exemplo, assim, que às vezes hoje as pessoas me pedem, mas por que Chocs, né? Tipo assim, as pessoas não sabem por que vem a ideia do Choco. Regionalmente, as pessoas sabem, tipo assim, não, vem do Choco, que era o Choco, né? A Foto Chocs, né? As pessoas de lá se deu conta a história, falaram, não, o Chocs vem do Choco. Daí eu falei, nossa, eu acho engraçado, né? Que legal, né? Você manteve o nome e tal. Então, mas tipo assim, é uma marca que a gente construiu juntos, né? Que eu me lembro, assim, que desde o início, assim, a gente pegou, por exemplo, assim, um exemplo básico, eu tô falando bastante da Stara, mas tipo assim, a Stara hoje é um dos principais clientes nossos da Chocs, a gente faz quase 100% do trabalho deles, e no início a gente não fazia nada, entende? E daí eu comecei a bater lá na Stara, vamos fazer, eu quero fazer, vamos fazer. Daí na época quem fazia tudo era Cine Vídeo, que não me toca, do seu antigo Edgar Melchiors, né? E o seu Edgar começou a ficar doente, ele teve Parkinson, ele não conseguia mais fazer. E aí ele só ficou tipo um trabalho maior, o mais bucha ele chamava o nosso. E daí eu quero mais de boa, assim, ele chamava o Edgar. Um dia eu comecei a ir lá, e do dia pra noite a gente começou a fazer toda a parte de fotos da Stara, porque
Uma porque o Edgar não conseguia mais, né? E a gente começou a fazer. Então, tipo assim, em vários setores, em várias empresas, por exemplo, a própria GCO, que a gente trabalha bastante, sabe? Tipo, são todas empresas que eu fui de atrás, que eu fui de lá, mostrei a cara lá no início, fui fazendo antes pra gente começar. E pro pessoal entender, então, era meio que dividido pra, assim, bem simples, simploriamente falando, era foto, eventos, a parte de filmagens... E tinha algum outro segmento? Aí o empresarial? E a parte empresarial, que era tudo, tipo assim, tudo que era vinha de empresa, assim, que era, vamos fazer uma convenção com a Singenta, por exemplo, BASF. Tipo assim, isso a gente contratava como empresarial, né? Então, isso tudo já era e tu já tinha a sociedade daí já? Já tinha a sociedade com o Choco, né? Então, e ali em 2016, ali quando ele resolveu realmente, desde 2015, 2016, quando ele resolveu, tipo, já que ele não queria mais, que ele estava cansado desse trabalho, então... E a gente começou a montar essa ideia dele sair. Na época, a Cris também trabalhava na Stara, né? E como estaria saindo duas pessoas-chave no negócio, né? Que era o Choco e a Sabrina. Eu precisava ter alguém para me ajudar. Então, eu conversei com a Cris trabalhava no compras da Stara. Tinha uma pasta super importante. Comprava tudo que era matéria-prima da Stara de aço. Então, era tipo assim, ela tinha um salário bom, sabe? Então, tipo, foi uma decisão bem difícil naquele momento, então, de nós comprar. Um desafio, realmente. E também ressalvo assim, que tipo, eu nunca quis que o Choco saísse. Eu nunca quis isso aí. Sempre falei, show, cara, vamos continuar, sabe? De repente tu fica na parte administrativa, tu não vai mais pros eventos, não vai... A Sabrina, então, se ela quisesse sair, ela poderia sair, então, tipo, porque ela cuidava mais da parte de fotografia mesmo, né? Que eu acho que era o que tava gerando maior desgaste pra eles, mas eu sempre falava, Choco, de repente tu continua. Porque o Choco fazia parte de orçamento, ele fazia a parte financeira, ele fazia, o restante eu fazia, eu já tocava, eu já ia nos lugares, já fazia, tipo assim, as reuniões com eventos, eu já fazia tudo o resto. Mas eu ia ter que fazer mais a parte financeira, mais a parte de orçamento, sabe? Aquelas coisas que o Choco fazia. Então, tipo, eu percebi, assim, que eu precisava de mais gente pra me ajudar, né? Então, foi nesse momento que eu pedi pra Cris vir, ela aceitou. E ela tinha experiência em fotografia na época? Nada. Mas a Cris, assim... Porque hoje a Cris, ela tem um olhar realmente... eu sempre falo assim, a Cris, assim, o principal, assim, eu digo assim, a principal qualidade da Cris, assim, hoje é a percepção. Ela consegue enxergar, assim, aquele detalhe, assim, que às vezes eu não enxergo, às vezes estamos eu e o Jean no evento e ela fala, só um pouquinho, daí ela vai lá e... agora ficou melhor, sabe, assim, aquele negócio. Então, tipo assim, e assim, na revisão de foto, quando a gente edita as fotos, ela revisa tudo as fotos. Daí quando ela faz tipo assim, entregaram a revisão das fotos, eles editaram, tudo entrega pra ela de volta. Cara, daí ela chama, não, esse aqui não, e faz isso, faz aquilo, ela é sabe? Tipo o setor da qualidade. Tem tipo, ela é bem, não, essa cor não ficou legal, mexeu um pouquinho aqui, o vestido era amarelinho assim, mas não tá bem amarelinho, tá um pouquinho magenta, sabe? Então, tipo assim, ela tem esse olhar, assim, bem criterioso. E aí que deu certo, ela começou a fazer vários cursos de fotografia, curso, daí, tipo, a gente fez um intensivo com ela, assim, como a gente nunca tinha feito com ninguém, né? Pra ela realmente, tipo, aprender logo, né? Pra dar aquela virada de chave em um curto prazo, né? Porque tu precisaria dela pra ontem. Precisaria dela pra ontem, na verdade, né? E aí deu certo, sabe? Foi ali em 2016 o show que ainda ficou com nós. A partir de 2017 a gente assumiu sozinho, né? E estamos até hoje, sim, só nós ali, sozinho. Então, e tudo certo, sim. E não só certo, né? Tipo, a gente conseguiu, tipo, dar uma virada muito grande. E eu sempre falo assim, nas dificuldades, às vezes vem as bonanças, né? E pra nós a maior dificuldade foi na pandemia. Foi a maior dificuldade. Ele parou tudo. E foi a virada de chave, eu acho, assim, da Chox, né? Na pandemia, então, tipo, quando entrou a pandemia, a gente fez até março de 2020, a gente fez Expo Direto. Foi, tipo, um evento maior que a gente fez. Aí eu tava com um trabalho gigante lá no Mato Grosso, lá com a GCO. A gente saiu do Expo Direto, no sábado mesmo, pós-Expo Direto, eu viajei pro Mato Grosso pra fazer esse trabalho, lançamento dos produtos da GCO lá. E aí, chegando lá, já tava com aquela pandemia, já tava com o troço acontecendo e tudo lá. Nós chegamos lá, foi na semana seguinte que fechou tudo. Foi na semana seguinte. Nós tava lá em... Tanto que o que mais tinha? Mais alguma coisa que tinha naquela época, que acabou cancelando, mas enfim. E aí a gente tava lá pra fazer, no meio da lavoura, no meio do nada. E veio um comunicado da GCO Mundial, ó, podem voltar todo mundo pro campo, todos os operadores voltam para suas casas. Ainda eu briguei lá com a guria do mar e falei, cara, nós estamos aqui, nós temos 2.000 quilômetros para fazer aqui, nós estamos aqui no meio de uma lavoura, numa fazenda. Não tem vamos nada fazer, aqui. não tem nada, não vai acontecer nada, não é regra de cima, você tem que voltar. Então, tipo, foi o primeiro já tufo que a gente tomou, porque a gente acabou não recebendo esse trabalho, né, porque... A gente tava lá, aconteceu isso, né? Tive que voltar, não executou o trabalho. E vocês tiveram um custo, né? Porque se vocês não tivessem saído, até custo não teria, mas vocês tiveram prejuízo. Prejuízo porque nós tava lá. Obviamente, a gente refez esse trabalho depois, de novo com eles, quando o troço normalizou. Mas naquele momento a gente acabou perdendo. Voltando pra cá, não sabia o que fazer. A
a gente acabou dando férias coletivo para todo mundo, né? Então começou assim uma sucessão de coisas. Mas em resumo, então, março a gente ainda faturou positivo na Shox, né? O mês ficou legal, mas daí abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, a gente fechou muito negativo, porque não tinha todos os eventos cancelados, não tinha mais nada, não acontecia mais nada. E as despesas mantidas. E a nossa grande despesa, que era, tipo assim, todas as contas que era do dia a dia normal aconteceram igual. Todos os funcionários que nós tínhamos aconteceu igual. Naquele momento a gente acabou também aproveitando, assim, para dar uma enxugada na casa, né? Então, tipo, nesse momento, assim, então, 2 pessoas que já estavam ali há um tempo com nós, e a gente acabou tirando do negócio. No mesmo período, então, ainda tinha o Juliano como sócio na parte de vídeo, então a gente resolveu conversar, então, não, Juliano, então, a partir de agora eu vou comprar a tua parte na parte de vídeo, tu segue carreira solo e eu sigo carreira solo, até porque a gente não sabia o que ia acontecer e tal, então eu comprei a parte dele. Então a gente fez coisas assim que também tiraram aquele nosso capital, assim, daquela reserva que a gente tinha, né? E naquele momento, assim, depois que tu baixa a cabeça e pensa assim, cara, não adianta eu ficar chorando aqui. Eu falava com os outros fotógrafos de outros lugares, grupos de fotógrafos, um fotógrafo meu de Porto Alegre, todas as pessoas pegavam e falavam assim que meu Deus, não tinha, mas todo mundo assim, não sabendo o que fazer e vendendo equipamento, porque para comer, né? E são equipamentos altos de custo, né, Ada? Exatamente. E aí eu pensei, cara, eu não vou ficar chorando, eu vou atrás. E aí eu comecei a bater nas empresas que eu já atendia, mostrando o know-how que nós tinha nessa área agrícola. Fui para trás das multinacional, firmei, eu já fazia trabalhos com a GCO, então fui lá e bati lá de novo, falei, cara, vamos fazer, eu tenho tudo isso aqui que é diferencial nosso, vamos fazer mais coisa. Fui atrás da Star, comecei a vender live na época para fazer as transmissões de coisa. Fui lá na GCO, eu sabia que eles estavam com todo o centro de treinamento deles fechado, fui lá e falei, cara, que tal nós fazer o teu treinamento online à distância? E eles compraram a ideia. Literalmente reinventou-se. Reinventei. E foi aí, tipo assim, nossa virada de chave, assim, que desde eu fui atrás da Basf, eu fui atrás da Syngenta, eu fui atrás da FMC, de todas essas multinacionais, assim, que trabalham com isso, com químicos, né? Eu fui atrás de todas e comecei a fazer muita coisa com eles. Muita coisa, assim, eu comecei a vender. Que perdurou até hoje. Eu comecei a vender ideia pra eles de cara, vamos fazer um vídeo, vamos entregar um vídeo, vamos fazer um vídeo lá na fazenda, lá só com a RTV, e nós vamos mandar pra todo mundo ver o que vocês estão fazendo. Porque a agricultura não parou, né? A agricultura nunca parou. Sim. Né? E aí começou aquela transformação, então a partir desse ano que foi a virada chave da Shox, assim, a nível até de faturamento, assim, pode dizer, né? A gente sempre vinha com um crescimento linear, assim, de 10% da Shox. Esse ano mesmo com a pandemia, mesmo com 5 meses de faturamento, depois que começou a retomar os eventos, a gente teve um crescimento de 10% ainda, mesmo assim com tudo. Mesmo com 5 meses, a gente teve um crescimento de 10%. E assim, nos próximos meses, nos próximos anos, assim, até fechar o ano de 24, então a gente teve um crescimento, assim, significativo em faturamento, sabe? Um crescimento significativo. E, lógico, em muito serviço também, né? Tipo, eu não paro em casa, eu não durmo em casa. Mas, assim, a gente conseguiu, assim, fechar grandes contas, grandes eventos, grandes coisas, assim, para poder realmente fazer essa virada de chave, né? Para poder transformar. Uma coisa que o tio Gilson, inclusive, falou no episódio dele, eu acho que foi exatamente isso que vocês fizeram, que é a história do livro, né? Na verdade, vocês acabaram nadando em oceanos azuis na época, porque vocês não tinham concorrência naquele produto que vocês estavam apresentando aos clientes. Ninguém fazia aquilo, né? E foi isso que fez vocês virarem essa chave com relação a Shox, né? E tem muita gente que às vezes acaba querendo, no mesmo segmento, competir. Não traz um novo, não se reinventa. E aí tem um livro que fala, é a Estratégia do Oceano Azul, que é exatamente essa virada de chave que vocês deram na Shox. É achar o diferencial para não ficar se competindo sobre o mesmo produto. Exatamente. Porque isso não ia fazer vocês se manterem no mercado também. E ficar chorando, não vou ter evento social, não ia me trazer mais evento social. Os eventos não iam acontecer. Realmente não ia acontecer. Então, tipo, vamos buscar um mercado que a gente já beliscava, já fazia bastante coisa, mas não trabalhava daquela forma. Tanto que eu me lembro assim, né, que, tipo, cara, eu fui lá em Ibirubá, na GCO, e cara, vamos fazer isso, porque vocês não fazem isso e tal, porque eu sabia que era uma demanda que existia, que não ia acontecer mais. E eles compraram ideia, a gente ficou 2 meses lá dentro com um monte de gente lá, a equipe transmitindo pro mundo, bem dizer, pro mundo.
Então, tipo assim, são coisas que a gente buscou e começou a fazer, e a própria Star aqui sempre a gente fez muita coisa com ele, então, tipo assim, cara, vamos fazer lançamento, vamos fazer produto, vamos fazer live, vamos fazer que tu une as duas coisas, né, Ada? Exatamente. E, na verdade, isso foi uma persistência também de vocês, né? De vocês irem atrás e conseguir fazer com que hoje esse seja o segmento carro-chefe da Shox Foto e Vídeo. Exatamente. Ada, outra questão envolvendo, né, a Shox, eu queria que em uma palavra você dissesse, né, uma palavra, tá? Busque isso. Qual que é o grande diferencial hoje da Shox Foto e Vídeo, se fosse, entre aspas, comparar ela com outras empresas? Qual que seria o grande diferencial pro cliente? Uma palavra, meu Deus. Vou te dar a chance, 2 então. Meu Deus, eu acho que o nosso grande diferencial hoje da Shox, uma palavra. Nossa. eu ia falar assim em qualidade, assim, né? Mas eu acho que a qualidade assim, é um substantivo meio, tipo assim, é difícil de tu mensurar isso, né? Mas tipo assim, eu acho que é a qualidade da captação, é a qualidade do equipamento, sabe? É a qualidade das pessoas que estão lá, sabe? Como pessoas mesmo. Então eu acho que isso é o que define nós, assim, é o que a gente consegue entregar como pessoas, sobretudo, como pessoas humanas, né? Eu sempre falo, tipo assim, eu sou uma pessoa que trabalho para várias empresas e tipo, às vezes eu tô com o lançamento de um produto de uma empresa e eu vou fazer o lançamento do outro produto da outra empresa e jamais, assim, eu jamais falaria, por pro valor que fosse do mundo, assim, o que aquela empresa está lançando para aquela outra que está lançando, por causa que isso é do meu feeling, do meu ser, sim, ser uma pessoa íntegra, 100% íntegra em relação a isso, entende? Então, eu acho que essa qualidade, sinceridade que diferencia a Shox, sabe? Tu é uma empresa totalmente idônea, assim, que vai querer sempre o melhor, fazer um trabalho para ti, eu queria que tu receba o melhor de nós, exatamente o melhor de nós. E essa qualidade, ela vem ao longo do tempo, né? Ela vem se renovando, isso vem também na transformação da fotografia, na implementação da tecnologia. Nós temos aqui algumas câmeras, eu gostaria agora que tu falasse um pouquinho sobre essas diferenças lá do analógico até chegar no digital e o quanto isso impactou no trabalho que é realizado hoje. Por exemplo, assim, um dos métodos do fotógrafo antigamente, tipo assim, o cara que tiver o olho mais perceptivo e o dedo mais rápido, né? Como fosse o cara que vai matar o revólver. Matar. Mas, tipo assim, pegar uma câmera dessa aqui, ela te limita muito em qualidade, né? Hoje, as câmeras que nós temos hoje, câmeras profissionais, cara, elas te ajudam demais, a qualidade delas são infinitamente melhor. Eu trouxe essas câmeras aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é uma câmera panorâmica, né? Essa é uma câmera panorâmica. Antigamente, para te fazer uma foto panorâmica, grande qualidade, tinha que usar essa câmera aqui, porque ela usa um arquivo, um negativo que ele é totalmente desse tamanho aqui. Então, nós estamos falando de uma foto panorâmica. Panorâmica é uma foto comprida, né? Como se fosse uma foto dessa mesa inteira, né? E tu conseguia fazer com uma máquina dessa aqui. Ela usava um negativo 120, né? Que é o que está aqui. Né? Que esse é o filme que vai ali, ele fica desse tamanho, esse negativo, cada pose assim, é um negativo desse tamanho. Então ele tinha uma qualidade muito, muito grande, que hoje eu consigo com uma digital de qualidade. Hoje a nossa digital com mais qualidade que a gente consegue suprir a qualidade dessa máquina aqui. E que antigamente só se fazia com essa. Há um pouco tempo atrás. Há 3 anos atrás, a gente ainda usava ela para fazer aquela... Não sei se vocês já viram na Expo Direto uma foto panorâmica bem grandona assim. Fazia com essa câmera aqui. E o peso de ter tudo isso junto num evento o tempo todo. Essa aqui era mais específica, né? Essa aqui era mais específica, então eu acabava fazendo mais aquela foto panorâmica mesmo da feira, então não usava para outras coisas, né? Mas as outras câmeras que usavam com isso aqui, eu usava mais um flash grandão em cima, mais um monte de coisa, então era um peso. Essa filmadora que nós compramos, essa aqui vai pro nosso museu da Shox. Essa aqui, por exemplo, assim, a gente tinha as câmeras muito ruins, né? Entre aspas, que eram as melhores que existiam. E a gente comprou essa aqui que era uma XL2. Era câmera com zoom ótico, assim. Cara, era o que tinha de melhor. Que foi um dos maiores investimentos que a gente fez pra comprar essa câmera. Na época, tu lembra quanto mais ou menos foi na época, assim, que vocês investiram nela? Nessa aqui, acho que na época, como se fosse hoje, sei lá, uns 100 mil reais. Sei lá, Sim, fazendo um curso, uma conversão. Uma conversão, né? Tipo, essa aqui então foi comprada usada. Essa que foi comprada usada, tinha um fotógrafo carazinho que era o Shimita, que ele era famoso por fazer fotos aéreas. E daí ele acabou, tipo, meio que deixando, a gente já fazia as coisas e acabou comprando dele. A gente pagou também
sei lá, como se fosse hoje uns 50 mil reais essa câmera para fazer as fotos. E câmera que a gente usou até 3, 4 anos atrás, a gente acabava usando essa câmera aqui, hoje não precisa mais. Então, tipo assim, os equipamentos hoje são muito caros, né? O drone que a gente usa, assim, que é o drone principal, que na época foi comprado, foi gastado mais de 100 mil reais nele pra fazer a captação. Então hoje, assim, eu brinco, né? Às vezes hoje eu saio fazer uma captação de campo, assim, né? Cara, a gente leva muita grana junto, né? Tipo, em equipamento. Muita grana. E tem manutenção, tem que ter todo um cuidado, a limpeza. Exatamente. Você ter um local ideal para guardar, porque, né, o Ada tava trazendo as sacolas que estavam elas. Imagina quanto tempo às vezes não pegava essa filmadora, né, Ada? E ela tá intacta. Sim, não. De quanto tempo essa aqui é? Quantos anos atrás? Cara, essa filmadora tem 20 anos. É um usava cuidado. Fita mini DV, então, tipo, nossa, Vocês, ali na Shox, vocês faziam as revelações das fotos? A gente faz até hoje. Tá, mas agora vai a curiosidade de uma pessoa leiga, né, que tem, inclusive se for fazer desse formato, eu quero ver um dia. É aquelas revelações que tu bota num quarto vermelho. Aquela gente nunca fez. Não, aquela nunca fez. Aqui no Metal quem tinha que fazer essa revelação, então era o seu Edgar Melchior, ele fazia, era o único que tinha. Como que se chama? É um processo especial essa revelação que fica no quarto escuro, deixa a foto pendurada? A gente chama de revelação. Talvez tenha algum nome assim mais técnico para isso, mas a gente sempre chama de revelação, né? Então o que a gente tem hoje? Imagine que cada potinho desse aqui seja um tipo de química. Então ele vai ter o revelador, o fixador, o branqueador, né? Então são várias coisas. Hoje o nosso laboratório, por mais que seja um laboratório digital, ele ainda tem esses processos de química. Hoje a fotografia que nós entregamos é uma fotografia com o processo de certa forma analógico. Por que o processo analógico? Porque a duração da fotografia, tipo assim, hoje a gente sempre fala que a fotografia tem 100 anos, né? Só é os 100 anos da fotografia naquele processo, com papel fotográfico e com aquele tipo de revelação. Com a fotografia, tipo assim, que a gente tem, que é a impressão hoje, que na maioria das fotografias que a gente vê a impressão, assim, com certeza em 5, 6, 10 anos no máximo, depende da qualidade da impressão, ela vai evaporar, ela vai sumir, não vai existir mais como fotografia. Então tem uma... E, por exemplo, se eu te pegar um filme desses que eu tenho e levar na Shox, eu consigo fazer esse processo de revelação. Consegue. Tô bem feliz agora pelas minhas férias, estão salvas. A Daiane, lá nas férias, ela quer fazer fotos analógicas. Depois, mas tu não tem nem... De onde é que tu tirou essa vontade? Eu consegui comprar os filmes, eu resgatei as câmeras antigas da minha mãe e nas minhas férias eu quero fazer as fotos. Então agora eu já sei também que eu posso... Acho que tu precisaria dar umas dicas com nós lá da Shox lá, porque... Fazer fotos analógicas não é tão simples. Não é a mesma coisa, né? Porque tem todo o processo de fotometria, sim, né? Exatamente. Não é só que nem o celular hoje a gente foca e tá ali, né? Mas a tentativa é sempre válida. Se quiser umas dicas, eu te dou, vai lá. Encerrando aqui, a gente... vai fazer a contratação As meninas já fizeram um sinal pra nós ali faz uns 10 minutos que elas falaram que faltava 5. Meu Deus, olha, eu acho que a gente vai ter que cortar umas 300 perguntas que a gente ainda tinha pra um episódio talvez complementar com a Cris. A gente pode chamar a Cris pra contar a versão dela, né? Pode ser, vamos combinar. Já que vocês dois já têm essa trajetória já construída juntos também, né, Ada? Com certeza. Esse desafio que vocês assumiram. Mas pra gente fechar, então, o nosso Seriescast no seu episódio número 5, pra escolher uma dessas perguntas não é fácil, né, Dai? Mas hoje, Ada, se você fosse dar um conselho para alguém que está iniciando um empreendimento, para quem quer trabalhar nesse ramo que é um ramo tão especial de eternizar os momentos das pessoas, seja, né, no âmbito empresarial, porque tu está eternizando o lançamento daquele produto, né? Para aquela empresa tem um valor que, na verdade, não tem preço, né? Tem valor. Então, qual que seria o conselho que tu daria para essa pessoa conseguir começar a empreender nesse ramo e, ao mesmo tempo, se manter no trabalho? Dentro da fotografia, tá? Imagina, conselho. O que eu gostaria, assim, que as pessoas fizessem, assim, é tipo... que eu acho que às vezes eu percebo, assim, quando a gente vive disso, também enxerga que às vezes poderia ter mais, assim, eu acho que as pessoas às vezes começam, tipo, como a fotografia ela ficou mais simples de ser feita, as pessoas às vezes vão lá, compram uma câmera e vão pro processo inverso, sabe? Eu acho que a pessoa primeiro tem que se qualificar um pouco, fazer algum curso, pedir informação, ir atrás, aí comprar o equipamento e depois de estar familiarizado com o equipamento, fazendo as coisas, as pessoas começaram a se lançar como fotógrafos, como cinegrafistas, enfim, dentro dessa cadeia de trabalho.
Porque, tipo assim, o que eu mais gosto de ver, assim, o que eu acho que é o que mais valoriza, quando eu vejo a foto de um outro fotógrafo, de um evento, o cara postou alguma coisa, cara, eu vou lá, eu curto, sabe? Quando eu gosto do trabalho que a pessoa, cara, eu vou lá, curto, sabe? Eu acho que isso é legal. Quanto mais fotógrafos fazendo um trabalho bom, mais valoriza a fotografia. Quanto mais fotografias fazendo vídeos bons, mais valoriza o vídeo. Então, acho que é de bons profissionais, sabe? É bons profissionais que precisa. E persistência, a pessoa não consegue, tipo, começar ali do nada, começa hoje, cara, eu já vou conseguir grandes contas. Eu acho que o processo, e não tem como ser diferente, o processo, ele é cíclico e, de certa forma, demorado, a não ser que seja muito iluminado, né, mas o processo é demorado. Então, a pessoa ter persistência, acreditar no seu potencial, fazer a coisa certa, ser uma pessoa sempre honesta e coerente, idônea, que consiga fazer as coisas respeitando o que for preciso. E eu acho que é dessa forma que a pessoa consegue crescer, consegue alavancar mais trabalhos, fazer entregas, ser comprometido. Porque eu acho, tipo assim, a gente, ao longo da nossa história, assim, muitas e muitas vezes, assim, bateu pessoas no sábado ali, ligando para nós desesperado, porque o fotógrafo que tinha contratado acabou de mandar uma mensagem, falar que não ia mais poder no evento que a pessoa tinha. Então, acho que isso é o comprometimento, sabe? Ser comprometido com o teu cliente, com o teu próprio nome, né? Eu acho que a gente só tem uma chance, né, de causar uma boa primeira impressão, né? Então, cara, tu tem que fazer teu nome. E acho que é a partir daí que as pessoas vão falar bem de ti, que vão falar bem pro outro, vão lá e fazem. E aí tu vai construindo o teu nome, tu vai construindo o teu legado. E a partir do momento que tu conseguiu construir isso, as coisas acontecem ao natural, né? E é esse o legado que a Shox há mais de 30 anos vem entregando, né? Não só para Não Me Toque, mas hoje a gente pode dizer a mundo afora, né? Porque não é só no Brasil que a Shox entrega serviço de qualidade. Daiane, muito obrigada pela tua participação nesse episódio. Thalita, muito obrigada. Obrigada, Ada, pelas histórias. Eu acho que o mais especial da fotografia é justamente isso, né? Os momentos eternizados. E quando eles são eternizados com qualidade, a gente sabe que essa história vai permanecer aí em todas essas famílias, porque do mesmo jeito que a Thalita lembra de todos os momentos e está ligado a Shox, realmente faz muita diferença. Então, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada. Ada, tuas considerações finais para a gente chegar no encerramento. Então, muito obrigada pela tua participação, disponibilidade. Eu me lembro de pequena, né, que a Shox já eternizava os meus momentos e é por isso que eu falo com tanta convicção que é muito especial ter realmente esse profissionalismo, esse carinho, esse olhar atento para você eternizar momentos que às vezes tu não vai ter a oportunidade de viver de novo, mas tu pode reviver eles através das fotos, das filmagens, e eu tenho certeza que quem contratar a Shox para isso vai ter para a vida inteira uma memória eternizada para poder recordar e matar a saudade, principalmente das pessoas que a gente mais amou. Então, Ada, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado. Em teu nome, toda a equipe da Shox, e obrigada pela tua disponibilidade de, na correria de todos os eventos, conseguir ficar uma hora aqui com a gente. Não, eu que agradeço, muito bom, eu acho muito legal, muito gostoso assim, de falar sobre fotografia, sobre vídeo, sobre a história da gente. Então, eu tenho muito orgulho na minha história. Foi difícil, foi conturbado, assim, com muita coisa, mas foi uma história muito bonita, assim, de superação. E eu tenho muito orgulho de contar e hoje eu tenho, tipo assim, muito orgulho da minha equipe. Então, acho que a gente conseguiu formar, assim, pessoas excelentes como profissionais, mas como seres humanos, tipo assim, são pessoas excelentes, então eu tenho muito orgulho delas. Então, acho que por elas também que a gente acorda todo dia cedo para estar lá fazendo e querendo que as coisas dê certo também, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que também dependem da gente. Então, eu não faço isso só por mim, eu faço por todo mundo. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês e quando quiserem, me chame que eu venho de novo. Hein, com certeza, porque tem muita história ainda pra gente contar, tem né? Muita coisa aqui que meu ficou Deus, em haver. Uma página no mínimo, né, Daiane, que ficou em haver a próxima oportunidade de estar aqui com vocês. Pra quem acompanhou o nosso episódio de hoje, a gente encerrou, né, Daiane Gissen, mais um episódio do nosso Seriescast, hoje contando um pouquinho mais da história do Adavilson Rômulo Kronbauer, né? Nossa, quase um xingamento. Exatamente. Mas que todo mundo conhece como Ada da Shox, né? Isso, então, para você que acompanhou, espero que você tenha curtido. Deixa, inclusive, nos comentários qual que é o teu feedback, o que você achou desse episódio. E já coloca também se você quer ver o Ada em mais um outro episódio contando outras histórias da Shox, né? E da sua vivência. A história de você que está nos acompanhando, conta nos comentários. Não, a história deixa com eu melhorar. Shox, conta a história que a Shox contou de você.
Né? Vamos trazer uma... Foi boa essa, né? Essa foi. Porque eu tenho certeza que muita gente tem histórias eternizadas pela Shox Foto e Vídeo. Mais uma vez agradecendo o Ada, a toda a equipe da Shox, que já eternizaram tantos momentos, inclusive do Grupo Séries. Agradecemos também a sua audiência e esperamos todos para o próximo episódio aqui do nosso Séries Cast. Até lá!